Prezados alunos, sejam bem-vindos à aula 2. Hoje falaremos sobre regimes de capitalização, ou seja, como os valores presentes, os capitais iniciais, são acrescidos de juros ao longo do tempo. Entendemos por regime de capitalização o processo de formação dos juros. Essa definição de regime de capitalização está ligada à maneira que os juros são formados ao longo do tempo, período N. Vimos anteriormente que os juros remuneram o capital PV ao longo do tempo e os juros, serão formados conforme estabelecido entre o investidor, aquele que empresta os recursos, e o tomador, aquele que pega dinheiro emprestado ou compra um bem financiado. O processo de captação e remuneração de capital é bem mais complexo que a explicação exposta, mas na sua essência vale a definição dada. Vamos continuar? Tudo ficará mais claro. Existem duas formas de capitalização: incorporação dos juros ao capital PV para a formação do montante FV, sendo o regime de capitalização simples, também chamado de juros simples, e a capitalização composta, também chamada de juros compostos. Os juros compostos, ou capitalização composta, é a mais usual nos mercados financeiros brasileiro e global. O regime de capitalização simples segue a ideia de uma progressão linear, como representada no gráfico. Em algum momento, vocês já estudaram as progressões lineares no passado. A regra é simples. No regime de juros simples, a taxa de juros I sempre incidirá sobre o saldo devedor inicial PV. Logo, o valor dos juros a cada período de capitalização será sempre igual. Vejamos o exemplo a seguir. Faço um empréstimo de R$10.000 para pagamento daqui a 4 meses. A condição de taxa de remuneração de capital estabelecida foi de 10% a cada mês. Como será o comportamento dos juros ao longo do tempo? A melhor maneira de visualizar a situação é elaborarmos uma tabelinha. Vejamos. Seguindo a regra dos juros simples, a taxa de juros I sempre incide sobre o valor originalmente contraído, R$10.000. Logo, a cada mês, a minha dívida aumentará R$1.000, valor correspondente aos juros de cada período, totalizando, no final do período, R$14.000. O regime de capitalização composta segue a ideia de uma progressão geométrica, representada no gráfico, que vocês também já estudaram no passado. A regra é diferente da capitalização simples. No regime de juros compostos, a taxa de juros I sempre incidirá sobre o saldo devedor do período anterior à capitalização. Logo, o valor dos juros a cada período de capitalização será sempre diferente um do outro, pois a cada mês o saldo devedor se modifica. Vejamos o exemplo a seguir, tudo ficará mais claro. Faço um empréstimo de R$10.000 para pagamento daqui a 4 meses. A condição de taxa de remuneração de capital estabelecida foi de 10% a cada mês. Só que agora o regime é outro, o composto. Como será o comportamento dos juros ao longo do tempo? A melhor maneira de visualizar a situação é elaborarmos novamente uma tabelinha. Vejamos. Observem como é diferente da capitalização simples. Neste exemplo, a taxa de juros I incide sobre o valor futuro de cada mês subsequente. Primeiro, sobre R$10.000, gerando juros de R$1.000. Depois, sobre R$11.000, gerando juros de R$1.100. Após os 4 meses, conforme combinado, a dívida será de R$14.641. No regime de capitalização composta, o saldo devedor final sempre será maior que o saldo devedor na capitalização simples. Aqui temos a comparação do comportamento dos juros simples com os juros compostos.
Vocês conseguiram visualizar o poder da capitalização composta? Os juros compostos crescem rapidamente. Não é por acaso que o sistema financeiro só utilize o critério de juros compostos. Vamos exercitar um pouco. Como sempre, no final de cada módulo, há uma lista de exercícios. Faça-os. Exercitar é a melhor maneira de aprender a matemática financeira.